Oi, gente boa, querida. É um prazer para nós, para mim e para o Braulio, recebermos hoje conosco a Marília. A Marília é uma querida muito grande. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a Bom gente está dia, boa tarde, um nos prazer horários enorme falar com diferentes. você. Muito A prazer. alegria é minha sempre, Marília. Você parece cada vez mais jovem. Muito obrigada. Olha, em sua homenagem, eu passei um pouquinho de maquiagem, porque faz 6 meses que eu acho que eu não passava um batom, nada, né? A gente não passa mais nada. Faz um É, com esforço a até para máscara, né? colocar uma roupinha, assim. É. Mas você sabe que eu estou há 6 meses aqui sem ir a lugar nenhum. E não sinto falta de nada a não ser dos filhos e netos. Mas eu, para fazer todos os programas que eu faço, todas as manhãs, programas noturnos, gravações de aulas minhas, qualquer coisa assim, eu me visto como se eu fosse para muito distante. É Eu boto ótimo uma isso. roupa boa, eu boto uma calça. Eu não faço como aqueles apresentadores de televisão de antigamente, que botavam paletó e gravata e iam de bermuda. Um Eu pijama, né, por cheguei, baixo. eu cheguei a flagrar muitos leitores de jornais famosos. Se chegar na TV Globo do Rio, nos anos 80, e encontrar com os que liam o Jornal Nacional saindo de lá de bermuda É, e uma normal. camiseta, porque o resto estava lá, tira, bota. Mas para mim é tão importante, especial, eu faço isso sempre. Mas na pandemia é mais importante ainda ter esse tipo de ritual de saída. Mesmo que você vá ficar em casa, vai entrar só no seu escritório. É bom É, para a cabeça, é eu bom. tento fazer isso de É, vez em quando, colocar uma roupinha de trabalho, aí as minhas filhas me vêm e falam, nossa mãe, onde você tá? Onde você vai? Eu falo, vou trabalhar, estou indo para o é, escritório. eu faço todo dia, ainda me perfumo. De vez em Ainda quando me eu passo perfumo. perfume também. Ah, quem é que vai te cheirar? Ninguém. Mas eu passo perfume para mim. Eu me É, autoestima, aprecio. Eu gosto de sentir que eu estou cheirando bem. isso Porque, olha, mesmo. essas são pequeninas coisas que fazem um bem mental enorme, que quebram na vida da gente a mesmice. E para mim, olha, se eu sair pela porta que tem aqui, andar 3 metros e virar à direita e caminhar uns 20 passos, eu estou na porta, 15 passos, eu estou na porta do meu quarto e Uhum. por uma varanda lateral. No entanto, eu me sinto como quem está vindo de longe. Quando acaba aqui, que eu fico com o Braulio, a gente acerta os detalhes, e aí eu saio, desligo tudo e saio, eu vou como quem está vindo de longe mesmo, aí troco de roupa, desço. A minha mulher está lá embaixo conversando com a Bruna, nossa filha. Chego lá, parece que eu estou vindo de longe, elas me perguntam, e aí, quais são as novidades? E eu vou falando as novidades, algumas delas elas já assistiram no programa, outras têm a ver com o que eu conversei com o Braulio, mas tudo isso faz parte de uma recuperação da relação com o trabalho, com o bem que o trabalho faz a gente. Eu imagino que nesse seu escritório aí você deve mergulhar no teu mundo e nas teus contatos com as pessoas também pelas transmissões. Eu acho É, que você deve se isolar assim nesse teu mundo que é muito cheio de recursos também, é, né? é. Então, quando Muita você sai chamada daí, de você realmente vídeo. está saindo como se fosse de um outro lugar para ir para tua casa. É. Imagino. Braulio, dá uma subidinha entre nós aqui. Tô aqui, Você tô está aí? aqui, tô Você aqui. está aí, olha o Tô Braulio aí com a acompanhando. gente. Bom dia, E Marília. Boa tarde, Oi, Marília. a Braulio. Marília, Braulio, Hum. eu a conheci
através da Marina Silva e da Jane, que trabalha com a Marina. É muito que amiga legal. dela, tanto a Marina quanto a Jane. Ela já escreveu a biografia da Marina, muito linda, produzida por ela. E uma vez ela ia saindo aqui de casa com a Jane, eu falei, olha, quando eu tiver que fazer a segunda parte de uma biografia minha, ao invés de ser autobiografia, eu prefiro que você faça, se você puder, se você quiser. Eu gostaria Nossa, de... é uma honra para mim. Uma honra. Você tem que contar todos os podres, hein, Caio? Mas eita, é Caião, e agora? Sem podre não tem luz. Tem que contar todas as áreas cinzentas, as escuras, todos os tons de cinza aí. Conforme eu preguei hoje, eu amo mais a luz do que as trevas. Eu não tenho nada para botar debaixo de tapete nenhum. Graças a Deus. Nenhum. E o bom é que eu tenho testemunho da minha mulher, dos meus filhos. Eu tenho uma família crítica, uma família séria, uma família que não brinca com nada que não tenha sido o que eles viram, o que eles observaram, o que eles constataram. É uma bênção quando você tem dentro da sua própria casa, entre a sua mulher e filhos, aqueles que mais te amam, também sendo aqueles que mais te trazem críticas sinceras, verdadeiras e que vão ajudando você a botar a sua vida em harmonia com o significado da história, da verdade, da luz. Não tem ninguém com mais capacidade de fazer isso do que os que dormem contigo e acordam contigo a vida inteira. E aqui em casa é muita gente, são 7. E como é necessário você ter essas pessoas, né? Porque imagino que uma pessoa na tua posição, com tanto prestígio, muitas vezes pode cair naquela armadilha de estar sempre cercado por pessoas que te bajulam ou só te elogiam. Então a gente precisa ter mesmo essas pessoas que nos confrontam, né? E que bom que você tem essas pessoas aí dentro da tua casa, muito bom. E não são isso. Crianças, são adultos muito inteligentes, cultos e críticos. Então, meu filho mais velho está com 44 anos. Ele está mais velho do que a idade que a Adriana tinha quando eu a conheci. Ela tinha 43. Então, temos filhos de 44, 2 de 43, uma de 40, outro de 37, uma de 36. E tem uma filha afetiva de 47, 48, ela acabou de fazer. E muito também, todos de olhos bem abertos e muito sinceros, não brincam com que não seja realidade. E me desrespeitariam no coração para sempre se me vissem fazendo qualquer média com a realidade do que eles próprios assistiram. E eles aprenderam isso comigo, eles não ficaram assim sozinhos. Claro, tem um modelo. Assim por causa do treino que eu dei a eles a vida inteira, de que eu não aceitava nada menos do que a verdade. Então, graças a Deus, porque eu não preciso viajar para o outro lado do oceano, nem deixar Brasília ir a algum lugar na Europa para ter um conselheiro, um diretor espiritual que me diga, olhe, faça isso. Ter essa filharada toda de olhos bem abertos, ter um monte de diretores espirituais olhando para mim todo dia, que tem sido graça e salvação para a minha vida. Que bom. Todos esses anos. Marília, você está lançando que livro novo? Olha, eu acabei de escrever agora um livro que foi um livro encomendado, na verdade, que ele deve sair o ano que vem, que é a história da Universidade da Família,
que é uma escola de treinamento de lideranças evangélicas, uma família lá de Pompeia que fundou esse ministério pastoral. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando nesse livro, mas esse foi um livro, assim, encomendado, né? Agora, o próximo livro que eu já estou trabalhando nele, já estou fazendo entrevistas, e eu acho que esse vai ser muito bacana, porque é um assunto muito atual. É um livro que vai fazer um debate sobre o conceito de submissão feminina, conceito bíblico de submissão feminina, fazendo um contraponto com os nossos índices altíssimos de violência doméstica contra mulheres evangélicas. Então, nós sabemos que muitas dessas mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, muitas delas foram lá pedir conselho para os seus pastores, e eles falaram assim para elas: filha, você tem que orar, continuar orando pelo seu marido, para ele se converter, e fazer um jejum, fazer uma campanha por ele, até que o Senhor complete a obra na vida dele, e elas morrem apanhando. Eu já tive aqui gente, mas aqui você sabe que é uma boca do lixo disso aí, não é? A quantidade de gente que nesses 13 anos de Papo de Graça já falou o impensável aqui, você não tem ideia, mulheres, homens, tudo. Mas a gente já teve aqui uma mulher para quem o pastor dela aqui de Goiânia disse que o marido tinha o direito de decepar o pescoço dela, cortar a cabeça, mas ela que não saísse de lá. Que isso? Se ele te cortar o teu pescoço, te degolar, fica aí. Teu lugar é aí. Que horror. E o problema também, eu não sei por que linha você está indo, mas mesmo os pastores evangélicos mais avançados na percepção, ainda tem muito, muito, muito limite. Eles são politicamente corretos, eles têm um trato mais carinhoso para com a mulher, mas eles não conseguem se ver livre dessa história de sejam submissas aos seus próprios maridos. Não entendem o que estava acontecendo ali e não entendem que aquele nunca foi o ideal de Paulo. Aquele é um paliativo neotestamentário, porque o ideal neotestamentário é o que Paulo diz aos Colossenses. Primeiro, o ideal é como Jesus tratou as mulheres, que não tem nada a ver com qualquer coisa diferente. Segundo, é o que Paulo diz aos Colossenses, pois em Cristo não há. Acabou esse papo, essa história de homem e mulher, assim como acabou a história de escravos e libertos, assim também como acabou a história de etnicismos preconceituosos. Não há judeu nem grego, não há celta, não há... Isso tudo acabou em Cristo. Se a gente realmente está em Cristo, esse é um conceito que desaparece. E a única coisa que fica é ame a sua mulher, mulher ame o marido, porque vocês são iguais, vocês são, como Pedro diz, na primeira epístola, no capítulo 3, no verso 9, são herdeiros da mesma graça de vida, herdeiros dela. Então, eu às vezes fico triste, porque mesmo entre os meus amigos e colegas, alguns dos mais progressistas, eles não conseguem fazer a distinção, ler aquilo ali tendo Jesus como a chave hermenêutica, e aí ver que o que não é como Jesus, mesmo que seja em Paulo, cai em obsolescência. O mundo cresceu mais do que o conselho de Paulo em Efésios 5. Quer dizer, se eu usar Efésios 5... Essa aí é fogo, hein? O mundo cresceu mais do que o conselho. Aquele era um conselho para um mundo retrógrado, para o mundo greco-romano. Isso ficou para trás. Assim como a escravidão ficou para trás, o machismo chauvinista e a submissão da mulher ao marido ficou para trás.
Se eu faço a abolição da escravatura e digo Black Lives Matter e enfrento isso tudo, com a mesma ousadia com a qual eu defendo o antirracismo, eu tenho que defender o antimachismo, o antichauvinismo e o antissupremacismo masculino sobre a mulher em qualquer nível ou instância. Eles estão nivelados na cruz. Mas é difícil achar essa defesa. Eu tenho lido muito, conversado com vários pastores, e é uma minoria mesmo, né, Caio, que defende essa tua visão igualitária. O que a gente vê é que, assim, mesmo aqueles que têm um discurso mais conciliador, chega lá na reta final, eles... Não, mas numa posição de empate, o homem dá a última palavra, né? O que eu tenho... Não tem essa história de... isso. Então, pastor, é assim, tá bom, tá todo mundo igual, mas vamos dizer que tenha um conflito em casa, o marido tem uma opinião, a esposa tem outra opinião. Quem que dá a palavra final? Né? É nessa hora que pega, porque... Aqui na minha casa eu não dou a palavra final, nem a minha mulher. Aqui tudo é submetido ao Evangelho, ao espírito do Evangelho, à hermenêutica que viaja por dentro de Jesus para interpretar o todo da vida, o bom senso, a razão e, frequentemente, os nossos filhos. Que olham e dão, olha, minha opinião é essa, porque aqui não tem, eu não sou o chefe da família, eu sou um homem mais velho dessa casa. Você é o cabeça, cabeça. Quando eu tenho cabeça, eu sou o cabeça. Quando eu não tenho cabeça, eu não sou o cabeça. Uma mulher falou assim para mim, uma mulher que eu entrevistei falou: eles são o cabeça e nós somos o pescoço. Que é uma decisão, é uma coisa que as mulheres de missionários, quando eu era criança, que diziam isso: ele é o cabeça, mas o pescoço sou eu. E tinha marido que dizia: não, eu sou o cabeça, mas ela é o meu pescoço. E isso na prática. Agora, esse é um assunto absolutamente mal e não resolvido. Na maioria das igrejas, a gente ainda tem aquela atitude islâmica em relação às mulheres. Islâmica, absolutamente islâmica. É verdade. E entre os progressistas tem uma melhora, mas no impasse o homem decide. Quando, na realidade, no impasse a gente espera até que haja um impasse, que alguma coisa pass through, que alguma luz atravesse esse impasse, esse dilema de consciência. Então, se a gente não pode entender isso junto, a gente ora e espera. Eu acho muito interessante que essa visão literalista e mais conservadora, ela está também na literatura escrita por mulheres, né? Por mulheres ou pastoras ou mulheres machistas. Elas falam, não, olha, o discurso é assim. Deus colocou o homem como cabeça para nos proteger, para cuidar de nós, né? A flor de lis que o diga, né? Então a gente se submete porque Deus assim o quis, e é uma medida de proteção, porque nós somos mais frágeis, e todo esse discurso. Deixa eu te perguntar uma realmente coisa. Não tem muito mais eco com a realidade que a gente vive. Isso talvez em algum momento na história
Hoje as mulheres são as provedoras das famílias, elas que dão o sobrenome para os filhos. A realidade que a gente vive é outro planeta. Então, esse discurso, ele está... Paulo, realmente... olha, eu não tenho a menor dúvida de que se Paulo estivesse sentado aqui no meu lugar, ele estaria te dizendo exatamente o que eu estou te dizendo. Porque o próprio Paulo tinha seus machismos chauvinistas herdados do judaísmo, que ele não percebeu que continuaram nele. Em muitos aspectos ele teve que evoluir. Quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse: eu não quero que a mulher fale na igreja. E, embora na prática algumas das pessoas mais úteis à vida dele tenham sido mulheres também. Agora, quando você vê a evolução das cartas, quando você as coloca na cronologia de como elas foram sendo escritas e por que elas foram sendo escritas, você vai vendo como, à medida em que Paulo amadurece, esse é um assunto vencido que ele vai deixando para trás. Porque ele próprio cresceu no processo. Ele só não podia só dizer: não, me devolva aquela carta aos Coríntios para eu fazer uma rasura, um concerto, porque nem ele sabia que haveria carta de Paulo aos Coríntios. Ele nunca imaginou que as cartas dele iam ser tratadas por nós em pé de igualdade, como se fosse Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isso não passava na cabeça de nenhum deles. Isso foi uma coisa que passou, foi uma construção humana, bem gradativa, que teve a sua conclusão quase que final com Constantino, e teve a sua revalidação na Reforma Protestante do século XVI. Mas as escrituras, conforme a gente as tem, e foi uma construção humana, inclusive a organização na ordem que elas estão postas. Por exemplo, se a gente tivesse que botar na ordem cronológica, a primeira carta de Paulo a figurar no Novo Testamento seria a primeira aos Tessalonicenses. Não sabia. Eles preferiram agrupar. Romanos ficaria lá para trás, e algumas outras cartas. Você vê que Romanos não puxa esse assunto. Tem algumas cartas que não puxam esse assunto, que são assuntos que tinham a ver com a provocação da circunstância e da resposta possível que ele tinha a dar naquelas circunstâncias. E a resposta dele já era evoluída, já era um progresso para aquele meio, para aquilo ali, já era dar um passo largo demais para eles. Quando chega a vez dele escrever aos Colossenses, ele diz: porque em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto. E embora, escrevendo aos Colossenses, ele de novo diga para a mulher ser submissa ao marido, para o marido amar a mulher. Aos Colossenses ele também diz para o dono de escravos como é que ele tinha que tratar, para o escravo como é que tinha que responder, isso e aquilo, porque não tinha jeito, era aquele mundo. A prova disso é que essas coisas começaram a ser resolvidas entre nós 1,5 milênio depois, foi que começaram. Houve guerra civil nos Estados Unidos por causa do tema. A eleição americana de hoje ainda é definida ou não definida em cima de argumentos desses. Aqui no Brasil, a gente tem hoje um governo que gostaria de ter um regime ditatorial onde todos se recuperassem todas essas antiguidades comportamentais e elas fossem outra vez impostas sobre homens e mulheres, porque o privilégio do governo que está aqui é o privilégio dado aos homens. E a própria ministra dos Direitos Humanos e de coisas assim, ela pode até, para consumo público, diminuir o impacto, mas falando para dentro das igrejas, ela é igualzinha a todo mundo. Não faz nada que melhore, que beneficie a quebra desses paradigmas horrorosos. Mas eu ia te perguntando o seguinte: eu vi um livro teu que já começou a me impressionar da capa.
e Feridos em Nome de Deus. Esse aqui. É Fazer esse propaganda. Feridos em Nome de Deus. É o meu primeiro livro esse. Ele foi escrito baseado em quê? Ele foi escrito baseado numa experiência que eu vivi. Eu fui membro de uma igreja durante 10 anos. Bom, um pouquinho do meu histórico. Eu venho de família evangélica, desde criança frequentei igrejas mais tradicionais e fiquei um tempo fora quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui morar fora, uns anos eu morei na Inglaterra. Quando eu voltei, encontramos uma parente nossa que nos convidou para conhecer essa igreja. E nós fomos lá e gostamos da igreja. A gente estava ainda meio sem igreja. E eu, assim, havia coisas lá, assim, havia coisas nessa igreja que eu achava meio esquisitas, pelo meu background mais tradicional. Mas tinha coisas muito boas. Eu creio que eu aprendi muitas coisas muito boas nessa experiência que eu tive. Nessa igreja que hoje eu vejo como uma igreja neopentecostal, mas não daquelas hardcore, sabe? Um neopentecostal mais light, assim. Mas aprendi muita coisa boa, em especial a ler o Antigo Testamento, porque eles leem muito o Antigo Testamento lá. E só que assim, chegou qual que é o problema? Essa igreja era frequentada por gente muito rica. E os pastores que começaram muito de um jeito modesto, tal, foram enriquecendo junto com o crescimento da igreja e com a afluência de seus membros, né? E chegou um momento em que a coisa começou a dar muito errado, né? Começaram algumas denúncias de abuso de autoridade, de abuso na área de finanças, não é nada de roubo, nada disso, mas assim, eu quero ganhar um presente X ou Y, enfim, começaram umas denúncias assim, e a coisa acabou dando muito errado. Eu, como não andava próxima dos pastores, né? Eu e meu marido, nós frequentamos lá há muitos anos, mas a gente tinha uma distância, assim, só que tinha um pessoal que andava colado nos pastores, que é aquela coisa que eu conto no livro, para fazer qualquer coisa, eles pediam oração e a opinião do pastor, ou seja, eles essas pessoas colocavam as rédeas das suas vidas nas mãos dos pastores. Eles eram como eu chamo no livro, os gurus evangélicos, né? Para tudo, tinha que saber o que o pastor achava. E claro que isso, você, mais do que ninguém, fala muito sobre isso, isso só pode dar errado, né? É um evangelho infantilizado, né? Então, o livro, quando as coisas começaram a dar errado, nós percebemos que aquele governo daquela igreja estava indo mal, eles tinham, acho que subiu a cabeça, não sei, várias coisas ruins aconteceram. Nós resolvemos nos afastar, mas como eu sou jornalista e comecei a conversar com alguns amigos que começaram a me contar histórias muito loucas do tipo de convívio que eles tinham com os pastores, né, os líderes. Não tinha só um casal de pastores, tinha vários casais, vários pastores ali que davam as coordenadas. Quando eu comecei a ouvir as histórias, eu falei, nossa, alguém tem que registrar essas histórias, porque isso é muito grave, né? E então aí eu falei, bom, alguém tem que registrar, eu sou jornalista, eu vou registrar, né? E fiz uma proposta de um projeto editorial para Mundo Cristão, eles acharam muito legal, toparam, e foi assim que nasceu o livro. Só que
antes de eu começar a escrever o livro, eu fui lá conversar com o pastor da igreja. Porque a gente andou com ele 10 anos da nossa vida. Então, eu achei que ele poderia se sentir traído, né? Se ele soubesse que eu ia escrever um livro sobre a igreja. Só que, assim, em momento nenhum eu falo o nome da igreja, do nome de ninguém. Eu mudei o nome de todo mundo no livro, porque a ideia não é constrangê-los, mas a ideia era só chamar atenção para esse tipo de dinâmica que existe. Hoje eu sei que existe em muitas igrejas, né? Que essa coisa do domínio. Existe em quase todas, exceto em algumas poucas, né? É um domínio, lá, a diferença é que lá vai é crescendo. gente muito rica. Mas se você for para praticamente qualquer igreja neopentecostal, de qualquer matiz... sim, dessa linha, sim. É assim, como as pentecostais quase todas são assim. As históricas é que se diferenciam disso, um pouco ou até bastante. Nesse aspecto, as históricas são igrejas bem sérias. É verdade. E então eu fui lá conversar com o pastor e com a pastora e falei, olha, eu vou escrever um livro, eu vou contar as histórias das coisas que aconteceram aqui. Eu não vou expor vocês, eu não vou falar nome de ninguém, mas eu queria que você soubesse que eu vou fazer isso, para que depois você não fique sabendo por terceiros e ache que eu estou te traindo ou alguma coisa desse gênero. E, enfim, foi um jogo aberto. E qual foi a reação? E foi assim que nasceu o livro. E as histórias, impressionante, esse livro tem 10 anos já. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E é impressionante a repercussão que ele teve quando ele foi lançado, e até hoje eu recebo mensagens de pessoas pelas redes sociais que passaram pelas mesmas coisas recentemente. Elas só se repetem ad eterno. Exatamente. É muito triste. E onde é que alguém pode achar esse livro hoje? Você encontra pela Amazon, você encontra o livro, tem no site da Mundo Cristão também, mundocristão.com.br. Então, com a Amazon aí no ar, tá? Tô mostrando a Amazon, tá, Caio? Maravilha, Braulio. Vai lá, tá aqui o livro. Muito útil para, olha, pessoal que está machucado, que teve experiências negativas dentro das igrejas. Infelizmente, muitos desses irmãos com quem eu convivi, eles nunca mais quiseram saber de igreja, nunca mais quiseram saber de... Assim, abandonaram. E isso que eu acho que é o pior resultado desse tipo de experiência. É ter o poder de tirar a pessoa da igreja. Porque, assim, em geral, são pessoas que se converteram. Né? Essas pessoas, elas se converteram. Às vezes é mais do que da igreja. Às vezes tira a alegria da fé no coração das pessoas. Isso. Para sempre. Porque, assim, a experiência de fé que muitos desses feridos tiveram começou dentro dessas igrejas. Essas pessoas se converteram nessas igrejas. E eles não conheceram nenhum outro tipo de ambiente de fé. Então, toda a referência deles é essa referência negativa. Vinha dali, né? É muito triste, porque... Eles se afastam completamente do Evangelho e a gente sabe que não tem nenhuma igreja perfeita, não tem nenhum pastor perfeito, todos têm um monte de defeito, mas ficar longe da igreja, ficar fora da igreja. Uma coisa é um determinado nível de imperfeição humana, outra coisa é abuso, outra coisa é manipulação, outra coisa é dominação. Outra coisa é controle, outra coisa é aquela dissimulação que diz, eu gostaria tanto, o sonho da minha vida é ter um Mercedes-Benz.
Fala isso para um crente bilionário que está lá. Para o cara, aquilo ali é como um carrinho de brincadeira, ele vai dar. Aí daqui a pouco, ai meu Deus, eu gostei tanto da tua casa de praia. Desde menino eu oro para ter uma casa na praia, infelizmente eu nunca pude. De repente chegam lá 2 ricaços e levam, vamos até a praia. Chega lá e entrega uma chave, olha aqui a sua casa que a gente acabou de comprar. E aí os caras vão abusando. Olha, antes de haver mundo, eu já estava nessa, vendo isso desde que eu comecei meu ministério, bem novinho, com 18 anos, fui ordenado pastor presbiteriano com 20 para 21, e eu nunca não vi isso. Nunca não vi, exceto nas igrejas históricas sérias, onde os problemas são de outra natureza. Tem a ver com opressão doutrinária, com doutrinarismos, transformar pessoas em hereges, esses comportamentalismos que deixam a pessoa alijada para sempre, ela nunca faz parte porque ela é uma pessoa de um determinado tipo. Antigamente eram os divorciadas. Ainda tem muito disso nas igrejas históricas, mas hoje os mais marginalizados são os gays e os LGBTs, ou qualquer outra pessoa dessa natureza é marginalizada nas igrejas históricas. E tem muito puritanismo nas igrejas históricas hoje em dia, mas gestão financeira, em geral, é completamente séria e transparente. E tem um conselho lá que às vezes é duro demais, ou uma junta, mas do ponto de vista da auditabilidade, os números estão corretos. Agora, nesses outros ambientes que eu falei, não é de hoje, ainda não havia a sigla neopentecostal. Eu já conhecia gente praticando exatamente as mesmas coisas que vieram a ser batizadas de neopentecostalismo na área financeira. Em Manaus, quando eu era pastor lá na década de 70, já tinha isso. Depois é que de 89 em diante, 90, a sigla neopentecostal foi designada a partir de fenômenos de crescimento já em 1990. Mas antes disso, muito raro. No entanto, as práticas já eram as mesmas há muito tempo. E olha, Marília, deixa eu te dizer o seguinte, o Braulio também me mostrou um livro que ele tem aí, que você escreveu, e ele tem a arte do livro. Eu queria que, se você puder, Braulio. É o Caminhos e Legados, não é esse? Caminhos e Legados. Aí ele, Caminhos e Legados. Você mandou pra gente esse material também, eu separei aqui, quiser falar dele, né? Eu gostaria de falar desse livro. Você me dá um minutinho para falar do livro? Opa. Claro. Esse livro, Caminhos e Legados, é a minha primeira experiência de biografia empresarial. Sei. Eu fui contactada pelo Jorge Nishimura, que é um empresário do interior de São Paulo. Vou deixar aqui para fazer propaganda. Caminhos Vou botar Legados. ele ao vídeo, vou colocar um videozinho dele para você aqui, para você não precisar ficar segurando aí, vai. Tá bom. Lá. Vai lá. É a história de uma família empresarial que construiu um grupo empresarial de faturamento de mais de R$ 1 bilhão, a Jacto, o grupo Jacto de máquinas agrícolas. Lá em Pompeia? De Pompeia, isso. Eu conheço eles. A família Nishimura. Me ajudaram muito nos anos 80. Muito. Eles são sensacionais e eles estavam fazendo a transição geracional, passando o comando das empresas da segunda para a terceira geração, ali o Jorge Nishimura, os irmãos, e eles quiseram fazer um registro do legado deles, né? São 5 irmãos,
O pai, que veio do Japão, o pai já faleceu, começou do nada uma oficina de conserto de peças, assim, lá na pobreza absoluta em Pompeia, e construiu do zero esse grupo empresarial que muita gente, principalmente do agronegócio, conhece e respeita muito, que é o Grupo Jato. E então eu tive a experiência, o privilégio de escrever a história dos irmãos Nishimura, que são também uma família onde tem muitos cristãos, né? Um pessoal muito sério mesmo, que leva a palavra muito a sério mesmo, inclusive na governança da empresa. Eles têm princípios bíblicos que eu conto no livro, que norteiam toda a governança da empresa. Então, tem histórias muito bacanas para quem é empresário, para quem é executivo, para quem está nessa área de gestão de pessoas. É um livro que eu recomendo muito. Como? Como é o nome? O nome é Caminhos e Legados. Caminhos e Legados. O sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa familiar exemplar. Isso pode ser achado na Amazon também? Esse livro, ele está à venda o site é lojadafamilia.org.br. lojadafamilia.org.br, que é o site da Universidade da Família. Eles estão vendendo, inclusive, para arrecadar recursos para ajudar as famílias que lideram esses cursos da Universidade da Família. Enfim, tem toda uma campanha aí para... Olha aí, tá aí, ó, o Braulio está mostrando aí, ó, lojadafamilia.org.br. Isso. É isso aí. Isso. Eu, se não me falha a memória, quem me levou a eles nos anos 80 foi o Haroldo Veloso, irmão do Ari Veloso. Isso mesmo, eu falo dele no livro. O Haroldo. Nós estivemos na Holanda durante uns dias, convivendo muito, eu e o Haroldo, tomávamos café da manhã, almoço e jantar juntos. E aí ele sabia que eu tinha um monte de eventos no interior de São Paulo e tal. Ele falou, deixa eu te apresentar um pessoal que vai ajudar, se Deus quiser. E a gente esteve lá juntos, mostramos qual era o projeto de evangelização que a gente tinha para aquela região, e eles participaram, se eu não estou enganado, mais de uma vez. E gente muito boa, gente muito discreta. Muito discretas. Muito na delas, não é? Fazem tudo com muita quietude, sem nenhum espalhafato, exatamente, sem nenhum histrionismo, muito cristãos. No zelo. Eu aprendi muito. Foi um privilégio para mim conhecer essa família e escrever essa história, porque eles são sensacionais mesmo. É um exemplo de modéstia, discrição e de cristianismo na prática. Eu recomendo Marília, muito o livro. Olha só, que coisa boa, porque o primeiro livro que a gente apresentou, que é Feridos em Nome de Deus, é uma experiência diametralmente oposta a essa. Totalmente. Totalmente. E esse outro é como é possível, mesmo no ambiente empresarial, viver princípios do Evangelho, como o Evangelho tem a sua aplicabilidade mesmo no meio empresarial, e o que ele produz quando ele é vivido do ponto de vista empresarial, que frutos ele dá. Olha, eu quero deixar uma das lições, uma das perguntas que eu fiz para esses empresários. Eu perguntei para eles, olha, no Brasil tem essa máxima de que é impossível você que tem uma empresa grande, é impossível crescer, se dar bem economicamente se você não pagar propina. Todo mundo fala isso,
que é muito difícil crescer quando você é empresário no Brasil se você não pagar de alguma forma, subornar alguém em alguma instância do negócio. Você não ganha licitação, você não ganha negócios. Como que é isso? Né? Eu perguntei para eles. E eles que ficaram lá 40 anos fazendo essas empresas crescerem de uma forma extraordinária, eles me responderam assim, olha, é mentira isso, porque você consegue sim ser um empresário honesto no Brasil, só que você vai perder muitas licitações. Só que quando você está querendo fazer a coisa certa, você tem uma bênção que vem sobre você e sempre vai surgir um outro negócio. Talvez você perca um ou outro, mas sempre vai aparecer um outro negócio para você fechar. Então, o que você não pode é querer crescer rapidamente a qualquer preço. A gente cresceu e foi tudo muito devagar, foi sempre sem se endividar, eles são muito conscientes de que não podiam se endividar. Nunca deram nenhum passo para além das pernas, né? Então, tudo com muita prudência, né? Eles falam, olha, dá para fazer, dá para ser empresário sem ter que se sujar. Você vai crescer mais devagar, você vai perder muitos negócios, mas Deus vai te abençoar e você vai sempre ter um negócio no lugar daquele que você perdeu. Então, eu achei muito bonita essa história. Muito lindo. Lindo e verdadeiro. Lindo e verdadeiro. Marília, olha, que alegria ter tido você aqui. Muito obrigado por ter aceitado aqui o meu convite, o nosso Imagina, convite. Foi uma alegria para mim poder conversar com você de novo. Fazia tempo que a gente não se falava. É verdade. E eu apareço aí na tua casa uma hora para usar essa piscina aí. Vamos deixar essa pandemia passar. Eu terei maior alegria de ter você aqui em casa nesse... Como diz a Marina, nossa amiga Marina Silva, ela diz que eu tenho um bioma particular aqui. Isso mesmo, é muito gostosa a sua casa, muito gostosa. Muito obrigado, querida. Um grande beijo para você. Quem está chegando aí? É o meu marido. Tudo bom? É o André, esse é o André, ele queria te conhecer. Olha, tem muita alegria. Ele é baterista, Caião. Baterista? Estou querendo ver você tirar um som na sua batera, viu? Tá legal. Obrigada, beijo, Caio, André. Braulio. Um beijão para vocês. Deus te abençoe vocês. Você também. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, querido.